29 de maio é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Por isso, o Sempre Bem fala agora sobre os principais cuidados que a gente deve ter para evitar a azia, o refluxo, a dor de estômago e a gastrite. E quem vai contar um pouquinho sobre isso pra gente agora é a nossa repórter Cris Campos. Oi, Cris, bom dia! Bom dia, Bruna! Gente, super importante a gente falar da saúde digestiva, né? Eu tô aqui com a doutora Ana Márcia, que vai explicar direitinho pra gente como prevenir e evitar algumas doenças. Oi, doutora, tudo bem? Quais são os problemas de saúde mais comuns em relação à digestão? Os dois principais problemas da gastroenterologia, né, é principalmente o acometimento do estômago, que é a doença do refluxo, conhecida como gastrite, a sensação de azia, empachamento, distensão do estômago, sensação de cheio e a constipação intestinal, que é a prisão de ventre, o fato do paciente não conseguir defecar da maneira adequada. E quais são as principais causas dos problemas da saúde digestiva? A principal causa é má alimentação. Paciente comer rápido, deitar de barriga cheia, alimentação rica em frituras, baixa ingestão de água. Em relação à constipação intestinal, que é a prisão de ventre, a principal falta de exercícios físicos, baixa ingestão de água e uma diminuição absurda na quantidade de fibras. As pessoas alimentam-se muito da farinha branca e esquecem os legumes e as frutas. Essa aqui agora é uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre azia e refluxo, doutora? A azia é conhecido na gastroenterologia como pirose, aquela sensação de queimação retroesternal nessa região. E o refluxo é o ácido que volta do estômago para o esôfago. Uma é consequência da outra. A azia, que é a pirose, é consequência do refluxo. Então, é uma consequência. Toda vez que tem um refluxo que volta o ácido do estômago para o esôfago, o paciente pode sentir a azia. E o que a gente deve fazer para evitar essas doenças? Primeiro, comeu, espere 1h30 a 2 horas para deitar. Evite deitar-se de barriga cheia, certo? Sempre quando for deitar, de preferência depois de 2 horas, cabeceira elevada, bote um pequeno travesseiro debaixo da cabeça, não deite reto. Evitar o consumo abundante de líquidos durante a refeição, porque a distensão do estômago pode piorar esse refluxo, com isso piora a azia. E como prevenir? Para uma boa qualidade de vida, uma boa prevenção requer bons hábitos de estilo de vida, né, que é chamado modificações de estilo de vida. Comer devagar, mastigar bem, evitar frituras, evitar alimentos processados, refrigerante, até mesmo a bebida alcoólica, a cerveja, que é uma bebida muito gaseificada, pode piorar a gastrite. Fazer exercícios físicos, evitar obesidade e cessar tabagismo, porque podem piorar bastante. Por que as fibras são tão importantes, doutora, para a nossa digestão? As fibras realmente, principalmente para quem tem constipação intestinal, elas ajudam na formação do bolo fecal, então as fezes ficam mais bem formadas, ficam mais emolientes, fácil a passagem durante a defecação. Além disso, elas deixam o trânsito intestinal melhor, então o paciente tem um trânsito intestinal mais adequado, um bolo fecal mais bem formado, então realmente para quem tem constipação intestinal é necessária a ingestão diária de fibras. E quando a gente fala em fibra, precisa realmente aumentar a ingesta de água, né? Por quê? Quando nós ingerimos muita fibra, não vale de nada você ingerir muita fibra e beber pouca água, porque pode piorar a constipação, faz um efeito paradoxal, faz um efeito contrário. Então, para ter um bom trânsito intestinal, ingestão adequada de fibras, pelo menos 25 gramas a 30 gramas de fibras ao dia e uma boa ingestão de água, pelo menos 2,5 litros de água ao dia. E para terminar, vou perguntar sobre suplementação. Quais são os casos, doutora, em que a gente deve suplementar? A suplementação de fibras, o ideal é todos os pacientes em que tem uma defecação pelo menos do que 3 vezes por semana. O hábito intestinal não necessariamente precisa ser todos os dias, é no mínimo 3 vezes por semana, defecando bem sem esforço. Então, os pacientes que têm uma defecação diminuída, menos do que 3 vezes por semana, ou então faz muito esforço na hora de defecar, já é o ideal suplementar fibras. Obrigada, doutora. É isso aí, gente. Cuidar da saúde é fundamental, né? E olha, gente, quem tá aqui comigo agora é a Roberta Ribeiro, que é jornalista. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Bruna. Você teve umas complicações relacionadas à sua saúde digestiva. Explica pra gente o que aconteceu. Pois é, eu tive início, na verdade, com uma crise de garganta que estava se perpetuando, estava complicando. E através de um exame eu fui diagnosticada com refluxo. E aí você falou que começou com a dor de garganta, mas fora isso, você tinha algum outro sintoma? Eu tinha vários sintomas, assim, eu tinha azia, eu tinha muita queimação, eu tinha arrotos excessivos,
eu tinha aquela ânsia de vômito com determinados alimentos, às vezes ao deitar eu percebia que eu tinha a sensação de ficar um pouco empachada. O que você comia que você sentia que te deixava assim? Alimentos condimentados, aqueles alimentos que você percebia que tinha um condimento um pouco mais forte. Refrigerante, né? Eu confesso que eu tinha um uso abusivo de refrigerante, então eu percebi que toda vida que eu tomava um pouco mais de refrigerante, eu sentia um mal-estar. Então, assim, alguns alimentos faziam com que eu tivesse esses sintomas, digamos, de uma forma mais intensa. Sim. Né? E aí, como que você tem lidado? Qual que é o tratamento que você fez e que você faz para controlar? Pois é, eu evito determinados alimentos, alguns alimentos eu já não consumo mais, né? Outros alimentos eu faço uso moderado, assim, tipo, eu ainda tomo refrigerante, mas muito pouco. Alimentos condimentados eu evito totalmente. Alimentos que às vezes podem me causar azia, também como muito pouco, de forma esporádica. E assim, quando eu percebo que eu vou ter alguma manifestação que vai me causar incômodo, eu faço uso da medicação que foi prescrita pelo médico, né? Acho que tudo isso tem contribuído de certa forma para mais equilíbrio nesse... É um equilíbrio e aí a gente tem que perceber, né, cada vez mais que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Eu acho que tá tudo... Se você acaba que você melhora fisicamente de algo, e isso vai refletindo numa melhora mental, né? Você vai se sentindo bem consigo e você a vida vai fluindo de uma forma mais tranquila. Sim, é isso aí. Olha, a gente foi conversar, Roberta, com o nutricionista Caio Vinhas sobre os 5 nutrientes que são mais procurados nos alimentos em relação à saúde digestiva. Vamos ver? Em relação à alimentação, obviamente ela vai estar diretamente ligada com a tua saúde intestinal, tá? Então nós precisamos ter uma atenção tanto ao que consumir como ao que não consumir, como por exemplo os fast foods, o excesso de consumo de industrializados, consumo de farináceos, né? O consumo até mesmo de gorduras, por mais que sejam boas, mas esse excesso pode trazer algum tipo de transtorno gastrointestinal, tá? Então a gente precisa ter essa atenção da mesma forma que existem alimentos que vão te ajudar na tua saúde intestinal, tá? Como por exemplo, existem algumas classes, mas alguns alimentos específicos também te ajudam nesse processo, como por exemplo, as frutas e as verduras são fundamentais para você ter uma boa saúde intestinal, tanto por conta de hidratação, como por conta das fibras presentes naqueles alimentos, tá? Brócolis, beterraba, cenoura, as frutas, a maçã, pera, tá? A banana, a ameixa, por exemplo, que tem uma característica mais laxativa se você tem constipação. O mamão tem essa mesma propriedade, tá? Agora, por exemplo, o mamão e o abacaxi, eles vão ter uma propriedade de digestão das proteínas, onde se caso você tenha algum tipo de dificuldade, demora a digerir um pouco mais as proteínas, ao inserir esses alimentos, você consegue ter uma melhora nessa digestão, onde eles vão ter tanto a papaina no mamão, como a bromelina no abacaxi, tá? Então, tanto esses alimentos vão te ajudar também nesse processo de digestão dos alimentos, das proteínas no caso, ok? Muito obrigada, Caio. E aí, Roberta, você se identificou? Sim, sim. O uso do probiótico que eu faço, né? O uso do probiótico diariamente, eu consumo diariamente, e o uso das frutas. Eu acho que é importante também essa colocação da variação da ingestão das frutas. Assim, para você também não se manter só em uma fruta, você faz essa variação que é interessante até pro cardápio. Sim, tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.